Olá a todos vocês, eu sou a professora Daniela Rosário Rodrigues e vou acompanhá-los nessa conclusão do nosso curso a respeito do direito de propriedade e o regime jurídico que lhe seja aplicável. Nossa última aula teve por objeto o regime jurídico dos imóveis rurais, nossa primeira aula tratou de direito de propriedade e função social, e nesta aula, bem como na próxima, nós trataremos do regime da propriedade condominial. Propriedade condominial que nasce do condomínio. E a gente vai tratar, então, destas espécies de condomínio existentes no nosso sistema. Todos aqueles que tenham dúvidas, críticas, sugestões, que queiram encaminhar ao programa, que queiram encaminhar ao Saber Direito, o e-mail é saberdireito, tudo junto, @stf.gov.br. saberdireito@stf.gov.br. Muito bem, vamos iniciar então o tratamento do condomínio. Condomínio é uma espécie de direito real, é uma espécie de direito de propriedade. Hoje, talvez uma das formas mais comuns de direito de propriedade, a relação condominial é a propriedade comum a mais de uma pessoa. Sempre que encontrarmos, portanto, a situação em que exista mais de um titular de um mesmo direito, em mesmo grau, em relação a um bem, nós vamos ter a relação de condomínio. E o condomínio se apresenta sob 3 espécies diferentes na legislação civil que está em vigor. Nós temos um projeto de lei que visa criar e regulamentar o que parece já existir às margens da lei, que é uma espécie de condomínio urbanístico, tentando dar um regime diferenciado a um condomínio que possa ter origem em loteamentos urbanos, a um condomínio que possa ter origem em divisão de extensa área, mas ainda sem que haja entrada em vigor, melhor ainda, sem que haja aprovação definitiva desse projeto. Nós vamos ter um regime próprio da relação condominial hoje existente, com maior destaque ao denominado condomínio edilício. Quais são as 3 modalidades? O condomínio, esta propriedade comum a mais de uma pessoa, pode, em primeiro lugar, se apresentar como um condomínio voluntário. O condomínio voluntário, ou condomínio comum, ou condomínio geral, é aquele em que 2 ou mais pessoas são proprietárias de um mesmo bem. Estas 2 ou mais pessoas são proprietárias, em regra, de quinhões iguais, em regra de cotas iguais. E talvez o exemplo mais fácil, mais comum deste condomínio geral é a propriedade que pertence a 2 irmãos, a 2 amigos, a 2 parentes que compram um mesmo imóvel. O sonho de toda a família, aliás, um exemplo extremamente comum. Juntam-se pai, um dos filhos, o genro, normalmente em razão de um incentivo feito pelas mulheres, e eles compram juntos um sítio ou um apartamento na praia. É o primeiro final de semana de veraneio que vai já dar briga nessa relação. Mas é exatamente esta a relação de um condomínio geral, a relação de um condomínio comum. São 2 ou mais proprietários de um mesmo bem, tendo todos eles a mesma posição jurídica. Na relação entre os condôminos, todos são titulares do todo e entre eles cada um será titular de uma cota, em razão da qual cada um deles perceberá os frutos e cada um deles também terá as responsabilidades a cumprir. Este condomínio pode ser extinto em razão de uma divisão cômoda. Então, um exemplo é uma extensa área, eles podem dividir em 3 partes iguais ou mesmo partes diferentes. Se a legislação urbanística ou rural assim permitir, seria um mero desdobro, não seria um loteamento, ou eles podem promover a divisão forçada. Não conseguiram ou não é possível essa divisão cômoda e não pretendem alienar voluntariamente, poderia então ser proposta uma ação de divisão e extinção de condomínio. E aí, não sendo possível essa divisão cômoda, essa divisão amigável em razão do conflito entre as partes ou em razão do impedimento pela natureza do objeto, a saída então seria uma venda forçada, converte a coisa em bem divisível, converte-se a coisa em dinheiro e o dinheiro seria dividido então na proporção dos quinhões. Este é um condomínio comum que muitas vezes nós não nos atentamos à ideia de que é uma relação condominial. E aí eu chamo a atenção de vocês, este condomínio é propriedade comum a mais de uma pessoa. Não pode ser confundido com a comunhão.
comunhão, que é própria, aliás, de regime matrimonial, é própria de regime de bens do casamento, a comunhão é um estado em que os comunheiros são titulares do todo, sem que se fale em uma cota parte de cada um deles, enquanto prevalecer a comunhão. Um exemplo que soluciona este conflito. Marido e mulher são casados sob o regime de comunhão universal de bem. E o marido trouxe para o casamento um imóvel. Este imóvel passa a ser dos dois em razão da comunhão, mas não é condomínio. E este casal, no momento futuro, como é da natureza do casamento, decide se separar. Neste momento da separação, eles podem dividir este bem ou podem optar por não fazer a partilha e, caso não façam esta partilha, permanecerão em um regime de condomínio. Antes eram comunheiros, agora que se separaram, que não há mais casamento, passam a ser simplesmente condôminos. E aí muda bastante o regime. Por quê? Enquanto comunheiros, já que nenhum deles era titular de cota, não tinha como alienar. Mas enquanto condôminos, qualquer deles pode sim alienar a sua cota, alienar o seu quinhão, garantido o direito de preferência do outro, caso queira adquirir aquele quinhão nas mesmas condições de quem tenha realizado uma oferta aceita pelo outro. E aí essa grande distinção, portanto, em comunhão não há como dividir. É só possível esta divisão da cota de cada um, caso se trate de um condomínio. Segunda modalidade de condomínio que existe na lei é o condomínio necessário ou condomínio legal. Ele justamente tem essa denominação, condomínio necessário ou condomínio legal, porque ele decorre de um imperativo do próprio legislador. Ele se denomina condomínio necessário porque não há como promover a sua divisão. Para dividir este objeto, para separar este objeto a cada condômino, será necessário, então, destruí-lo. E com a perda do objeto, perde-se o direito sobre o qual incide, ou melhor, o direito sobre ele incidente. O exemplo mais comum, condomínio que se instaura em razão de parede meia, condomínio que se instaura em razão de muros, condomínio que se instaura em razão de cercas. Quem vai erguer o muro pode avançar meia espessura na propriedade vizinha. Se assim o fizer, se avançar meia espessura na propriedade vizinha, este vizinho que viu o imóvel ser atingido, ser alcançado, pode pagar a indenização, pagar o correspondente à meação e assim se tornar proprietário desta metade. E se ele não quiser pagar, ele pode. Não paga, mas também não pode usar, não pode erguer construção sobre esse muro, não pode erguer traves, não pode pendurar samambaia, não pode colocar vasinho de flor, não pode encostar churrasqueira, fogão. Ele não terá o poder de explorar esta parede, este imóvel que ele não pagou a meação. Depois que pagou, ambos se tornam condôminos, ambos terão que conservar, ambos terão que despender para garantir a manutenção daquela propriedade comum. E o terceiro condomínio, a terceira modalidade, que é a mais comum, e bem ou mal é a mais conflituosa, até pelo número de pessoas que ordinariamente abraça, é o condomínio edilício ou condomínio em edificações. Condomínio em edificações, agora expressamente denominado como condomínio edilício, regulado no Código Civil a partir do artigo 1331, no Código Civil, a partir do artigo 1331, este condomínio edilício ou condomínio em edificações surgiu por um fenômeno social. Que fenômeno social? Guerra. Por incrível que pareça, a origem do condomínio edilício é a existência de guerras. Um grande crescimento da população de inúmeras cidades sem que tivesse a possibilidade de garantir moradia. O espaço do solo não permitia a construção de edificações térreas ou assobradadas. Se fazia necessário edificar
com pavimentos horizontalmente sobrepostos. E por isso se denomina condomínio horizontal. Imagino que muitos de vocês pensem em condomínio horizontal, o condomínio de casas, que é a nossa linguagem diária. A gente pensa em condomínio horizontal, aquele condomínio de casas térreas ou casas assobradadas. Mas na realidade não é. O condomínio horizontal é o condomínio de edifícios, é o condomínio em edificações, porque tem pavimentos horizontalmente sobrepostos, como camadas de bolo de casamento. Vai colocando um pavimento sobre o outro até erguer esta edificação. Este condomínio edilício tem algumas peculiaridades. Ele foi introduzido na nossa legislação pela Lei número 4.591 de 1964 e surge em razão da necessidade de regulamentar a incorporação imobiliária. A preocupação imediata não era falar de propriedade, era falar da incorporação, daquele contrato em que se faz a alienação futura de uma unidade autônoma. E já que eu vou falar na lei da incorporação, natural que se fale do objeto, que é o condomínio. Tanto que apenas dos artigos 1º a 27 da lei, nós tínhamos o regramento do condomínio e toda a parte final tinha por objeto o regime jurídico da incorporação imobiliária. Apenas para deixar consignado, a incorporação imobiliária é um contrato coligado, é um contrato que traz vários outros contratos no seu teor, traz compra e venda, traz empreitada, traz prestação de serviço, traz representação, traz administração de interesses, traz mandato, traz uma série de contratos que juntos formam a incorporação imobiliária. Só existirá a incorporação imobiliária se o objetivo for alienação das unidades que serão construídas. Quem constrói, mas não pretende alienar, não firma incorporação imobiliária. Quem constrói, mas não pretende alienar o que foi construído, firma apenas um contrato de empreitada e não uma incorporação imobiliária. A incorporação imobiliária tem por finalidade, então, criar este condomínio edilício, cuja característica é a existência de unidades autônomas e área comum. Em todo condomínio edilício existirão as unidades autônomas, as unidades individuais e a área comum. E é por conta dessa área comum que cria-se a relação condominial. É por conta de existir a propriedade comum sobre essas áreas que a relação entre eles é condominial e não de propriedade exclusiva. O exemplo mais comum em edificações. Cada proprietário é titular exclusivo do seu apartamento, ou da sua casa, ou da sua loja, ou do seu box, mas na relação com os demais, todos são proprietários da área de circulação, da área de lazer, da área de repouso, por vezes da área de abrigo de veículos, depende do regime de matrículas, por vezes também proprietários comuns do terreno, da área melhor, de cobertura, por vezes proprietários comuns de áreas de circulação de veículos, por vezes proprietários exclusivos, depende do regime que tenha sido estabelecido entre os próprios condôminos. E esse condomínio edilício, e esse condomínio instituído na forma da Lei 4591 de 1964, é um condomínio especial porque ele nasce em razão de um ato de instituição, ou ato de especificação, ou ato de especialização. Todas as expressões sinônimas. Esse ato de instituição, ou ato de especificação, ou especialização, é um ato que, primeiro, declara que aquele condomínio, que aquela propriedade comum é um condomínio edilício. Esse é o primeiro objetivo, declarar que se trata de um condomínio em edificações, de um condomínio edilício. Segundo, esse ato declarará quais são as unidades autônomas, identificará cada uma das unidades autônomas.
Terceiro, esse ato definirá qual é a fração ideal do solo a que corresponde o direito de cada unidade autônoma. As unidades com final 4 fazem jus à fração ideal de 0,48% do solo. As unidades de final 3 fazem jus ao percentual de 0,47% da área do solo, da fração ideal do solo, fração ideal da área comum. Os imóveis de final 02 fazem jus à fração ideal de 0,51%. E assim sucessivamente em razão da dimensão da unidade autônoma ou até mesmo de vagas de garagem que possam estar incorporadas, que possam estar vinculadas a essa unidade individual. E por fim, esse ato de instituição deve também prever, e este é um problema muito comum em relação condominial, esse ato de instituição deve prever a finalidade do condomínio. Se o condomínio tem finalidade residencial, se ele tem finalidade comercial ou se ele tem finalidade mista. Se pode existir tanto unidade com fins residenciais quanto unidades com fins comerciais. Qualquer dos três casos tem que haver previsão expressa. Se não houver, o registrador imobiliário devolve o título para que ele seja retificado. Esse ato de instituição pode ser feito por instrumento público, pode ser feito por uma escritura pública ou até mesmo por um testamento. É possível criar condomínio edilício através de disposição testamentária. Não pode usar codicilo, porque o condomínio incide sobre bem imóvel, mas pode sim usar qualquer das modalidades de testamento, seja um testamento público, um testamento particular, testamento cerrado ou até mesmo uma das modalidades de testamentos especiais. Instituído esse condomínio, o próximo passo é aprovar a convenção condominial. Convenção condominial é instrumento obrigatório para a existência do condomínio edilício. Sem a convenção condominial, o regramento do condomínio edilício cai por terra. O regramento do condomínio edilício não existirá. A convenção condominial terá que ser aprovada por um quórum qualificado. E é um quórum qualificado em lei, razão pela qual eu não posso diminuir, razão pela qual eu não posso reduzir esse quórum. A convenção deve ser aprovada pela votação de pelo menos 2/3 dos condôminos. Normalmente, quem aprova a convenção é a incorporadora. Isso porque a Lei de Incorporação Imobiliária, a Lei 4591 de 64, faz a previsão de que entre os documentos que a incorporadora terá que apresentar no registro de imóveis para que possa registrar a incorporação. Entre esses documentos, ela terá que apresentar uma minuta da convenção de condomínio. Se ela não apresentar, o registro não será feito, será devolvida a documentação para que ela então junte esse documento. Na medida em que ela apresenta essa minuta da convenção de condomínio, os próprios incorporadores aprovam esta convenção. De que forma? Vamos dizer que se trata de um condomínio, apenas para trabalharmos com números redondos. Vamos dizer que se trata de um condomínio edilício que tenha 150 unidades autônomas, unidades que já foram especificadas, que já foram especializadas. Destas 150 unidades, eu preciso que 100 unidades aprovem a convenção para que ela passe a produzir os seus efeitos. Quem mora em condomínio sabe que a pior coisa que existe é conseguir fazer votação por quórum qualificado em assembleia. Dos 150, todos têm que ser convocados pela lei, mas normalmente aparecem 40, 50, dia que vai derrubar síndico aparecem 60. É dificílimo conseguir fazer com que pelo menos metade dos condôminos compareçam à assembleia condominial, mesmo que seja uma assembleia para aprovação de contas. É muito difícil. Imaginem, portanto, conseguir este quórum de 2/3.
na maioria das vezes, quem aprova é a incorporadora, naquilo que se denomina, embora válido, naquilo que se denomina maioria de um só, porque apenas um dos ainda proprietários, apenas um dos proprietários tem, por exemplo, 120 unidades. Com 120 unidades, consegue o voto de 100 e registra e aprova essa convenção de condomínio. E aí o mais comum é que apareçam algumas aberrações, apareçam algumas regras absurdas, que depois os condôminos não conseguem mudar, exatamente porque não conseguem esse quórum qualificado de 2/3 para alterar a convenção. Convenção condominial, pessoal. Convenção tem que ser registrada no cartório de imóveis. Foi aprovada pelo quórum de 2/3. Tem que registrar. Ah, passou. Tem que registrar, não tem exceção. Enquanto não registrar a convenção condominial, não tem eficácia erga omnes, não tem oponibilidade contra terceiros. Só depois de efetivado o registro é que a convenção condominial pode ser oposta contra terceiros. Que terceiros? Futuros adquirentes, futuros moradores e ocupantes a qualquer título das unidades ou das dependências do condomínio. Um exemplo, vamos dizer que o regimento interno faça parte da convenção e ele prevê que não é admitido barulho excessivo além das 10 horas da noite. Um dos moradores não está na sua unidade, mas ficou empregada naquela unidade. Porque ela não é moradora ou não é condômina, não precisa respeitar? Precisa. Terá que cumprir e se não o fizer, a punição recairá sobre o morador ou sobre o proprietário daquela unidade. Se o proprietário for o próprio morador, ele é que ficará obrigado a arcar com esta multa, a arcar com esta penalidade. E se porventura a convenção não for registrada? Se não for registrada, desde o momento da aprovação, ela já produz os seus efeitos em relação àqueles que a tenham aprovado e também em relação à minoria que não tenha concordado. Vamos dizer que nós fôssemos o corpo da Assembleia e uma parte do grupo, com todo respeito à minoria, uma parte do grupo não concordou com a aprovação feita pelos outros 2/3. Sinto muito, mesmo a minoria será obrigada a cumprir. Posso não concordar que seja o barulho excessivo a partir de 10 horas. Por mim, ficaria com barulho até meia-noite, 1 hora da manhã. Sinto muito, a minoria também terá que cumprir, ainda que não tenha sido registrada esta convenção. Vale ressaltar, o registro é para garantir a oponibilidade erga omnes, é para garantir essa eficácia em relação a terceiros. Gostariam de fazer alguma pergunta? De imediato? Ainda não? Então vamos lá. Ao lado da convenção, o Código Civil fez uma tremenda bobagem. É horrível ter que falar isso desta forma, mas junto com a Convenção de Condomínio, o Código Civil fez uma tremenda aberração, chutou a bola fora. Seria esta a afirmação que poderia ser feita. A Lei 4591 fazia previsão expressa do que era a convenção de condomínio e do que era o regimento interno. E nós sempre tivemos a afirmação, não só doutrinária, como posicionamento apresentado na exposição de motivos da Lei 4591, um posicionamento muito firme em diferenciar a convenção de condomínio do regimento interno. Pela Lei 4591, o que era a convenção de condomínio? A convenção de condomínio era um documento estático, era um documento rígido, que garantia a estabilidade e a permanência do condomínio edilício. Esse era o seu firme, este era o seu real conteúdo. O que era o regimento interno? O regimento interno era um documento dinâmico. O regimento interno era o conjunto normativo da vida diária
da relação condominial. Aquilo que acontece no dia a dia, a briga entre vizinhos, aquela vizinha que deixou o cachorro transitar pelo corredor, aquela mãe que deixou a criança transitar sozinha no elevador e ficou apertando o alarme de incêndio, aquele rapaz que transitou pela sauna sem usar as roupas adequadas, aquele outro que nadou pela piscina sem usar roupa de banho, aquele outro que também acabou urinando na piscina. Era para regular isso. Desculpe a expressão, aquele barraco diário que ocorre dentro do condomínio. Aquela briga comum, porque um deixou o carro estacionado na área de circulação para tirar compra de mercado, e o outro chegou e acabou atingindo o carro, e um que estacionou torto e pegou metade da faixa daquela outra vaga. Eram estes conflitos diários, aqueles conflitos dinâmicos da relação condominial. Isso era muito claro na Lei 4591. Tanto assim que, na Lei 4591, a convenção de condomínio seria alterada pela votação qualificada de 2/3, salvo estipulação expressa de um quórum mais elevado. Esse era o conteúdo da Lei 4591. E o regimento interno? O regimento interno era destinado a essa vida diária. Portanto, eu preciso facilitar a sua mudança. E eu facilito permitindo a modificação através de um quórum de maioria decidido em assembleia. O condomínio edilício, portanto, na forma como estava regido na Lei 4591 de 64, deixava muito clara essa distinção entre a convenção e o regimento no que se refere à modificação destes dois elementos, destes dois instrumentos normativos da relação condominial. Só que veio, então, a nova legislação civil em 2002 e trouxe, no inciso 5 do artigo 1334, a previsão de que, percebam a redação, além das cláusulas referidas no artigo 1332, que trata de definição da unidade autônoma, das frações ideais, de destinação das unidades, além daquelas matérias e das que houverem os interessados por bem estipular, a convenção de condomínio determinará, inciso 5, o regimento interno. Com o novo Código Civil, portanto, o regimento interno passou a ser expressamente qualificado como parte integrante da convenção de condomínio. Aí nós caíamos, então, em um problema. Se o regimento é parte da convenção de condomínio, ele só pode ser alterado na forma da convenção. Ou seja, eu não posso mais alterar o meu regimento com um quórum de maioria, com um quórum de maioria simples ou maioria absoluta em primeira convocação. Eu dependo desse quórum qualificado de 2/3. Vamos voltar no conteúdo. Para que serve o regimento interno? O regimento interno serve para tratar da vida dinâmica da relação condominial, daquilo que é o dia a dia do condomínio. E eu costumo trabalhar com meus alunos um exemplo comum, um exemplo que ocorre em todos os condomínios, já que hoje a grande maioria tem área de lazer, tem piscina. Quando a convenção escrita, é elaborada pela incorporadora, vem a previsão de que a piscina funcionará do horário das 10 da manhã às 18 horas. Funcionará por um período de 8 horas, um período adequado, mas que a piscina então vai se fechar às 6 horas da tarde. Primeiro evento que acontece logo depois, primeiro período de férias, férias de verão. A criançada passa a estar em casa, no pique da energia, tudo aquilo que não pode fazer na escola, agora vai fazer em casa. A ideia de férias consiste em quebrar cama e quebrar sofá, além de riscar paredes. E essa criançada agora quer ficar na piscina. E o regimento interno diz, piscina fecha às 6 horas. Criançada em férias acorda tarde, come tarde, dorme tarde e morre de calor. Pula o dia inteiro, quando dá 6 horas da tarde, está no pique total para ficar na piscina até, se possível, 10, 11 horas da noite, se o pai e mãe não forem lá para tirar, porque a criança já está criando guelras de tanto ficar dentro d'água. E agora, como é que eu faço para alterar esse regimento e ampliar
pelo menos nos meses de férias, pelo menos nesses meses de férias de verão, como eu faço para estender o horário da piscina? Eu preciso mudar a convenção, porque o regimento interno está na convenção. E a convenção diz que eu só posso modificá-la por aprovação de 2/3. O meu prédio tem 25 andares, cada andar tem 4 unidades autônomas. Eu preciso, então, que compareçam à Assembleia 67 condôminos e que os 67 condôminos aprovem a alteração do horário de funcionamento da piscina. Normalmente, quem comparece na Assembleia é aquela senhorinha que comprou o apartamento na planta e que, por ela, todas as crianças seriam retiradas do condomínio. Só ficam os cães, só fica o poodle. Criança pode sair do condomínio rápido. Quem mais comparece? É aquele sujeito solteiro que comprou o apartamento porque era próximo do metrô, porque era numa avenida de grande circulação, e ele chegou em casa mais cedo, ele vai à reunião. E aqueles que são os principais interessados nessa modificação, conseguem comparecer? Difícil, porque estão controlando a criançada que quer derrubar o portão para poder entrar na piscina. Ou seja, não consegue mudar esse regimento. Para piorar a situação, o Código Civil, assim que entrou em vigor, trazia no seu artigo 1351 a seguinte redação: depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos a alteração da convenção e do regimento interno. Esta era a redação originária do texto do artigo 1351 do Código Civil. Quer dizer, se eu podia discutir antes que o regimento interno era ou não era parte da convenção, com aquilo que estava previsto no artigo 1351, caiu por terra. Regimento depende de quórum de 2/3. Então, o regimento é parte da convenção. Vendo o conflito que surgiu no grupo social, e felizmente o legislador dessa vez foi bastante rápido, percebendo o conflito que surgia no grupo social, o legislador se aproveitou de uma modificação emergencial da Lei de Incorporação Imobiliária, se aproveitou da criação do patrimônio de afetação às incorporações imobiliárias, modificando o artigo 31 da Lei 4591, adotando a técnica de direito processual civil. Nós costumamos brincar que o aluno que queira aprender bem o alfabeto em definitivo precisa ler o Código de Processo Civil, 475 A, B, C, D, E, J, K, L, M, N, vai até a letra R. Usou a mesma tática na Lei 4591. O artigo 31 passou a se desmembrar em A, B, C, D, E para tratar do patrimônio de afetação, que surge, apenas para deixar consignado, surge em razão do notório caso da Encol, a incorporadora que acabou falindo, deixando várias construções em aberto, deixando várias construções pendentes e não tinha patrimônio para garantir a conclusão destas obras. E aí surgiu este regime especial, embora com muitas falhas, mas nasceu esse regime do patrimônio de afetação, como forma de garantir os promitentes compradores. Se aproveitando desta lei que tratava já de direito imobiliário, o legislador, em agosto de 2004, publicou a Lei número 10.931. É uma lei de grande impacto no direito imobiliário. Aqueles que gostam ou que atuam no direito imobiliário têm a Lei 10.931 de 2004 como uma leitura obrigatória. Não há como escapar à leitura desta lei. Ela trouxe modificação também na legislação registrária, trouxe uma retificação administrativa de imóveis muito, muito mais rápida do que aquela que existia anteriormente, mas o que nos interessa é falar do condomínio. Nós vamos ver o registro de imóveis mais à frente. No condomínio, qual foi a alteração que esta lei trouxe? Modificou a redação do artigo 1351. E onde constava a alteração por 2/3 da convenção e do regimento interno, foi suprimida a parte referente ao regimento interno. Hoje, pela mudança introduzida no artigo 1351 do Código Civil,
trazida pela Lei 10.931 de 2004, só é necessário o quórum de 2/3 para mudar a convenção. Se o objetivo for mudar o regimento interno, mesmo que ele tenha sido aprovado por 2/3, porque ele foi aprovado junto com a convenção, mesmo que ele tenha sido aprovado por 2/3, ele poderá ser alterado, ele poderá ser modificado pelo quórum simples a que se refere o artigo 1352 do Código Civil, que não nos custa acompanhar a sua redação. Salvo quando exigido quórum especial, então, exemplo, para a realização de benfeitorias é necessário quórum qualificado. Salvo quando exigido quórum especial, as deliberações da Assembleia serão tomadas em primeira convocação por maioria dos votos dos condôminos presentes, que representem pelo menos metade das frações ideais. Para, portanto, abrir a Assembleia, são 100 unidades, eu preciso de 50 presentes. E aí eu conto a maioria dos 50. E o parágrafo único diz a forma de contagem destes votos. Os votos serão proporcionais às frações do solo e nas outras partes comuns pertencentes a cada condômino, salvo disposição em contrário. Já o artigo 1353 prevê o quórum da segunda convocação. Em segunda convocação, a Assembleia poderá deliberar por maioria dos presentes. Eu não preciso mais daquela regra especial de pelo menos metade. Então, vamos dizer, a decisão é para tratar, exemplo, a decisão é para tratar de quais os dias da semana em que não pode ser usado o salão de festas, porque ele será destinado à limpeza. Convoca a Assembleia. É matéria própria da convenção? Não. Então, a gente cai nesse quórum comum dos artigos 1352 e 1353. Convocados todos os condôminos, qual seria o primeiro quórum de votação? São 100 condôminos, 50 presentes, a maioria se faria, portanto, pela metade dos presentes, respeitada a metade daqueles que sejam proprietários. Em segunda votação, não consegui fazer com que 50 condôminos aparecessem, apareceram 10. Quantos votos eu preciso? 6. 6 condôminos aprovaram, fica então alterado o dia da semana em que não será utilizado o salão de festas. Mas notem, esta regra de deliberação por maioria em primeira ou segunda convocação só se aplica aos casos em que a lei não crie quórum especial. Se criar, é aquele quórum especial que tem que ser observado. De forma prática, como isso se opera? Alterada a convenção de condomínio ou alterado o regimento interno, esta alteração, aprovada pelos condôminos, tem que ser levada também ao registro de imóveis. Eu já registrei a convenção, eu já registrei o regimento interno, ali junto com a convenção, e agora as alterações ao regimento interno, as alterações à convenção de condomínio, serão averbadas no registro de imóveis para que se tenha plena publicidade e para que se tenha a oponibilidade erga omnes. Enquanto não averbar é eficaz? É, entre as partes. Só depois da averbação é que se opera essa eficácia contra todos, é que se opera essa eficácia erga omnes. Como o nosso tema de regimento interno é até um tema muito conflituoso, muito questionador, eu pergunto aos nossos alunos se existe alguma dúvida acerca da matéria, acerca de matéria de regimento interno, do que pode ser objeto de punição. Nadinha? Nadinha? Então, aproveitar e tratar de mais um tema aqui em relação ao regimento interno. O regimento interno deve prever as sanções que poderão ser aplicadas aos condôminos. Condômino que, porventura, descumpra as suas obrigações condominiais, pode sim ser punido e será punido na forma do regimento interno.
E a principal dúvida que surge: condômino que não paga a sua contribuição condominial na forma e prazo estabelecidos na convenção condominial. Condômino inadimplente pode ser punido? Pode. O condômino inadimplente será punido em razão da incidência de uma multa, em razão da incidência de uma cláusula penal moratória, que até a entrada em vigor do novo Código Civil, até janeiro de 2003, poderia chegar ao patamar de 20%. De janeiro de 2003 para cá, o legislador civil entendeu por bem reduzir este percentual da multa, e a multa caiu para o máximo de 2% do valor do débito condominial. Isso fez com que surgisse um alto grau de inadimplência, e isso fez com que muitos condôminos passassem a eleger outras obrigações mais onerosas a serem quitadas e deixando a taxa condominial de lado, e piorando a situação dos demais condôminos. Porque aquele condômino que seja um devedor contumaz, que seja um inadimplente constante, faz com que a sua cota tenha que ser quitada pelos demais, ainda que recebam no momento futuro em razão de uma compensação, mas de imediato tem que contribuir, terão que melhor ratear aquela despesa do inadimplente. Com isso, nós tivemos uma grande dúvida quanto à interpretação da lei. Primeiro, os tribunais se posicionaram no sentido de que, uma vez que haja a previsão da convenção numa taxa de multa, num percentual de multa de 15%, de 20%, esta norma se aplica ou vigora a disposição do novo Código Civil. O entendimento dos tribunais foi de que vigora a previsão do novo Código Civil, previsão do artigo 1336, parágrafo 1º, por se tratar de uma norma de ordem pública, artigo 1336, parágrafo 1º, por se tratar de uma norma de ordem pública, por se tratar de uma norma de caráter cogente, uma norma de tamanha força imperativa que não admite disposição em contrário. A partir de então, as administradoras de condomínio em especial procuraram buscar uma forma de atingir aquele devedor contumaz, aquele devedor inadimplente. E mais uma vez eu peço a atenção de vocês para a leitura da previsão legal. O artigo 1336 traz no seu inciso 1, são deveres do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo se outra for a disposição da convenção. Ou seja, não é em razão de fração ideal, é um percentual fixo. As unidades final 4 pagam R$100, as unidades final 2 pagarão 120, independentemente de ter uma fração ideal maior ou menor. Já que é um dever condominial, nós temos na previsão do artigo 1337 a possibilidade de aplicar multa ao devedor contumaz. O artigo 1337 prevê o condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá, pela deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ou seja, desconto o condômino que descumpre os seus deveres e conto a votação de 3/4 pelos demais, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente até o quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade da sua conduta. Se esse condômino reiteradamente não paga as despesas condominiais, é possível aplicar o artigo 1337 e agravar o seu estado e ampliar o seu débito como forma de tentar compeli-lo ao pagamento? Ao que tudo indica, o judiciário vem se posicionando no sentido positivo, de que é sim possível impor este aumento, impor este gravame, pelo fato de ser um inadimplente reiterado. E cobrar, portanto, a multa pela conduta, não é a multa pelo inadimplemento. Cobrar a multa pela conduta reiterada
junto com as prestações que estejam em atraso. E aproveitando que o inadimplemento das taxas condominiais é uma relação, é um fato extremamente comum dentro do vínculo condominial, vamos aproveitar uma pergunta que nos vem das ruas em relação a esses deveres do regimento interno e também uma reportagem posterior. Meu nome é Valdelissa, eu gostaria de saber o que acontece se eu não pagar o condomínio. Se não pagar o condomínio. Condomínio é uma obrigação propter rem. O que é uma obrigação propter rem? É aquela que nasce da coisa e acompanha a própria coisa independentemente de quem seja o seu titular. O condômino que não paga a sua contribuição condominial pode chegar ao extremo de perder a unidade autônoma, porque na execução esse imóvel, essa unidade autônoma pode ser penhorada, mesmo que se trate de bem de família, essa unidade pode ser penhorada para garantir a quitação daquela obrigação. Mais ainda, é possível protestar, é possível promover o protesto do título referente ao inadimplemento da obrigação condominial. Matéria recentemente regulada até no estado de São Paulo, tentando dar essa autorização definitiva aos tabeliões de protesto para que recebam esses títulos. Me parece que a Lei 9492 de 97, que é a lei de protestos, já era muito clara quanto a essa possibilidade, mas havia ainda um grande receio de muitos tabeliões quanto a uma efetiva autorização legal ou não. Agora, pelo menos no estado de São Paulo, isso vem já ocorrendo em outros estados, vem se tornando pacífica. Em São Paulo já legislado, mas vem se tornando pacífica esta possibilidade. E por vezes, ter o nome, ter o título protestado, e aí ter então esta restrição ao nome, esta restrição ao crédito, por muitas vezes é muito mais gravoso para a pessoa do que ter o seu imóvel penhorado e esperar por anos a fio aquela execução, em último caso, tentar arrematar o bem, tentar resgatá-lo em razão de um parente que possa pagar aquele valor. Com esta modificação que vem sendo criada pela jurisprudência, realmente me parece muito mais gravosa esta segunda penalidade do que simplesmente a possibilidade do imóvel ser alcançado. Vamos aproveitar então para ver a reportagem que trata exatamente deste tema. No prédio em que Rafael é síndico, há 72 apartamentos, 27 alugados. Tanto os inquilinos quanto os proprietários têm que pagar a taxa de condomínio, que aqui varia entre R$ 400 e R$ 800 reais. O pagamento é necessário para garantir o fornecimento de água, a iluminação das áreas comuns, a segurança e outros serviços. Segundo o síndico, a inadimplência dessa taxa por aqui é zero, o que se deve a um trabalho de conscientização dos moradores. É uma questão de você tentar negociar com a própria Assembleia e dizer que essa taxa é importante. Por que é importante? Porque isso reflete na qualidade do edifício e na valorização do imóvel, obviamente. Segundo o Sindicato dos Condomínios Residenciais e Comerciais do Distrito Federal, a situação do prédio que acabamos de ver não é a regra. O atraso no pagamento do condomínio é um problema comum em vários conjuntos residenciais, até porque a multa pelo atraso é relativamente baixa. A inadimplência é muito alta e ela aumentou muito quando da vigência do novo Código Civil, onde houve a redução da multa de 20% para a multa de 2%. Isso acarretou a majoração da inadimplência já existente em mais de 30%. Uma pessoa que deve condomínio, ela vai pagar, no transcorrer de um mês inteiro, uma multa de 2% no máximo e juros de, no máximo, 1%. Isso acarreta o quê? É muito mais barato deixar de pagar um condomínio que deixar de pagar um cartão de crédito, qualquer outra dívida. Em São Paulo, como forma de pressionar os moradores a pagarem a taxa de condomínio em dia, o governo sancionou uma lei que permite o protesto dos devedores em cartório, o que significa que o condômino inadimplente pode ter o nome inscrito nos serviços de restrição ao crédito. E como a lei não prevê prazos, isso pode acontecer já no primeiro mês de atraso. O registro vai ter que ser devido. Ele vai ter que ser antecedido por correspondência, vai ter que respeitar o princípio da clareza, informando qual é a dívida, qual é o valor, onde ela pode ser paga, tem que ser antecedente, tem que ser no endereço do devedor. E ela tem que ser informando dívida somente de 5 anos para cá,
Tá? Se ela descumprir esses requisitos, ou se a dívida já tiver sido paga, ou estiver em propriedade, o consumidor vai ter direito de pedir dano moral e, eventualmente, até material, se ele perdeu alguma oportunidade de empréstimo, contra o condomínio que efetuou o registro de modo indevido. Só assim, como uma lei dessa, vai forçar o próprio condomínio a pagar logo, não ficar em débito com o condomínio. Estava precisando justamente de uma lei dessa. O Instituto de Defesa do Consumidor também aconselha, antes das administradoras de condomínios ou síndicos protestarem em cartório ou recorrerem à justiça, é melhor tentar uma negociação amigável com o condômino inadimplente. O ideal é sempre a via do diálogo, buscar internamente, em parceria com os demais condôminos, mecanismos de controle e, ao mesmo tempo, desenvolver um diálogo sempre construtivo para que não haja inadimplência. Pois é, nós vimos então que existe esse grande problema na relação condominial, que é a inadimplência da taxa condominial. Procurem até dentro do condomínio de cada um de vocês esta orientação expressa do síndico e da administradora. Em São Paulo vem sendo adotada a regra de aguardar 3 meses de inadimplência, talvez algo próximo aí, a possibilidade de prisão civil pela prestação alimentícia não quitada, mas vem se adotando a conduta, pelo menos esta orientação, dada às administradoras e aos síndicos, de que aguardem 3 meses de inadimplência para que então seja promovido esse protesto. Talvez esta seja uma forma realmente de beneficiar a estrutura condominial e fazer com que aquele inadimplente se sinta obrigado a definitivamente quitar aquela obrigação e não fazer com que este seu débito recaia sobre o patrimônio dos demais condôminos. Nós vimos, então, nesta aula, algumas dicas a respeito da relação condominial e vamos aproveitar a dica de um site, em especial para síndicos, para aqueles que moram em condomínios, sobre esta matéria. O site sindiconet.com.br. E ali no clique Informe-se, existem inúmeras orientações, em especial o clique de jurisprudência, que é muito bacana sobre as brigas que ocorrem no condomínio. Muitos temas interessantes, quem atua nessa área, ou quem é síndico de prédio, que é pior do que atuar, vai encontrar ali muitas informações bacanas para o dia a dia do condomínio. Nós vimos então nesta aula as relações condominiais, tratamos de convenção, de regimento interno, algumas das normas do regimento interno. Vimos em aulas anteriores o regime jurídico do direito de propriedade rural nessa nossa aula passada, e trataremos ainda de uma continuação do condomínio na próxima aula e concluiremos este nosso curso sobre direito de propriedade e o seu regime legal, tratando do registro de imóveis. Quem tiver dúvidas, sugestões, críticas a respeito do curso, por favor encaminhar mensagem para o e-mail saberdireito@stf.gov.br. Espero reencontrá-los na próxima aula, em que daremos continuidade à relação condominial.